Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje dialoga sobre a polêmica que envolveu a ala Família em Conserva, conservadores enlatados da Acadêmicos de Niterói, na verdade, uma crítica da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, a ideia da família, da existência da família tradicional brasileira. Os nossos convidados são Gilmar, o cartunista, que se encontra em Santo André. Seja muito bem-vindo, Gilmar. É um prazer recebê-lo pela primeira vez no Trilhas da Democracia. Muito obrigado. Vamos lá. O pastor José Barbosa, que já apareceu, já veio aqui, já dialogou conosco uma vez no Trilhas da Democracia, que diretamente de Salvador. Seja muito bem-vindo de novo, Zé. Obrigado, Marco. Boa tarde, Gilmar, Normando. E vamos lá, vamos conversar. E, de volta das suas férias, o advogado Normando Rodrigues, voltando ao seu posto fixo aqui de provocador, de agente provocador do Trilhas da Democracia. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Afinal, o programa é agite prop, então tem que ter um agente provocador, né? Prazerzão te ver novamente, Zé. Um prazer muito grande te receber pela primeira vez, Gilmar. Vamos tocar essas trilhas, porque a gente tem que... Poderíamos sintetizar o tema de hoje com hipocrisia, né? Acho que a palavra engloba tudo. Primeiramente, um anúncio de livros que estão aí no forno, né? O primeiro, que o pastor José Barbosa se encontra em fase de conclusão, não sei quando vai ser concluído, mas, de toda forma, o título é bastante atraente: A Sedução do Ódio, Por que a Juventude se Encantou pela Extrema-Direita. Zé, esse livro chega até nós até o meio do ano? Se Deus quiser, se tudo der certo, sim. Até o meio do ano já deve estar por aí já. E aí eu aviso a vocês para a gente trazer aqui para lançar aqui também no Trilhas da Democracia. Lógico. E o Gilmar, que eu vou exibir agora a capa dos 2 primeiros volumes de uma série pós-Bolsonaro, né? Ele que já havia lançado uma série do período das trevas lá do Bolsonaro. Eu vou exibir aqui o primeiro volume, o segundo volume e o terceiro volume, que precisa ainda de recursos para ser publicado. Então, esse é o primeiro. Me corrija se eu estiver errado, Gilmar, por favor. Sim. Esse é o primeiro, Nenhum Dia de Sossego. Na sequência veio esse, deixa eu ver se eu acertei. Acertei, não? Isso, tá certo. Esse é o segundo. E esse é o terceiro, que tem a figurinha ali do Homem das Cavernas enjaulado, com um abutre em cima. E, Gilmar, quem quiser colaborar, quem quiser contribuir, como é que deve proceder? É porque esses livros aí, né, eu faço via financiamento coletivo, né, por um aplicativo, por uma plataforma chamada Catarse, né, em que você convida, né, as pessoas para conhecerem o projeto. Se tiverem afinidades, adquirem o exemplar. Então, é uma espécie de aquisição antecipada, né? E aí, como tem uma verba a ser alcançada e tal, né, tem uma modalidade lá que é tudo ou nada, ou seja, você tem que atingir a meta para poder publicar o livro, e a gente está nessa. Inclusive, faltam 5 dias aí, né? E estamos aí nos 70%, né? E acredito que no final ali a gente vai chegar ali batendo na trave, né? Nos 45 minutos do segundo tempo, para poder financiar, né, e fazer essa impressão aí. Esse daí é o terceiro volume dessa coleção. Eu já fiz aquela coleção antes, né, que eu chamava de Brasil 2019 em charge, Brasil 2020 em charge, Brasil 2021 e 2022. Agora eu só mantenho o título. Aí o apanhado geral das charges é outro ali, né, do conteúdo. Então, eu vou ter que
buscar o cabo aqui do meu computador, porque esqueci de ligar e a bateria está terminando. Gilmar, então, se procura no aplicativo, é um aplicativo ou um site, Catarse? É uma plataforma, né, na internet, chamada de Catarse. Então, e basta procurar o título do livro e o teu nome, é isso? Isso, pode ser Gilmar, cartunista, ou Nem um Dia de Sossego, né? Que tem ali os 3 volumes e tal, os outros projetos que já foram financiados, e tem esse novo. E tem também na minha página, né, do Instagram, Cartunista Gilmar, que aí na bio tem o link, né, para acessar e conhecer o projeto, ver quais são a ideia ali, as contrapartidas e tal, quanto custa, de que maneira que eu envio e tal, né? Tem todos os detalhes ali para acessar. Muito bem. Então, contribuam, adquiram o livro do Gilmar. Bom, primeira pergunta para iniciar esse diálogo, uma questão, digamos, de natureza objetiva. Existe ainda uma família tradicional? Eu vou reduzir aqui ao Brasil, tá certo? Existe ainda uma família tradicional brasileira, ou isso, na verdade, é uma invenção cultural, uma invenção da guerra cultural travada contra o campo democrático de esquerda? Uma família tradicional que só existiria, então, naquelas propagandas, né, da margarina, com todos felizes, né, rindo, compartilhando os alimentos, né? O papai, a mamãe e os filhos, né, reunidos na mais pura felicidade, né? Ou, na verdade, a família tradicional, essa ideia de família tradicional vem sendo fragmentada, né, despedaçada por casos que são mais próximos da realidade, né, e que nos chocam. Por exemplo, os episódios Epstein e o episódio Vorcaro, as notícias que circulam sobre o que eram as festas patrocinadas por essas duas personalidades nefastas, uma já falecida e outra ainda muito vivo, né? Começamos com o pastor Zé Barbosa. Eu vou sair de cena aqui para pegar o carregador. Por favor, Zé, fique à vontade. Tá bom, vamos lá. Valeu, Marco. Já começa com a bomba na minha mão aqui, mas tá bom. Bom, a família tradicional brasileira, eu acho que hoje mesmo, 20 de fevereiro, ela ganhou até um novo patamar, né? Que hoje o TJ de Minas Gerais, né, aprovou um rapaz de 35 anos casado com uma moça de 12. Essa é a família tradicional brasileira, né? O próprio tribunal está dizendo que são marido e mulher. Um cara de 35 anos com uma menina, uma criança de 12 anos. A decisão, Zé, só para te atrapalhar, a decisão declara, né, com um cinismo fantástico, que o casamento elimina a presunção do estupro de vulnerável. Exatamente, são casados, é um casal, é uma família. Então, aí estamos aí mais uma definição de família tradicional brasileira. Né? A gente tinha antes aquela que é o homem, a mulher, a amante e os filhos, né? Agora temos outra, que é o cara com a criança. Então, assim, é isso que a gente vê, e a gente não vê nenhum escândalo. Eu não vi até agora nenhum pastor dizendo que esse cara vai morrer, né? Que o pessoal do TJ vai ter câncer na garganta, ou qualquer coisa desse tipo. Porque isso é normal, isso é aceito. Então, é absurdo, porque o que a gente sabe é que nunca existiu essa família tradicional. Né? Aliás, a família tradicional, se a gente for pegar a família tradicional, é aquela que tinha escravos, né? Os escravizados, que tinham as mucamas, que tinham as amas de leite. Essa talvez seja a grande família tradicional brasileira, que ainda subsiste de outras formas. E que, muito bem lembrado, Zé, e que gerou a miscigenação na base da violência do estupro do homem branco, português, da Casa Grande, o estupro das negras. Né? A miscigenação brasileira não é uma coisinha bonitinha, que bom, vamos miscigenar. Né?
e que o próprio Gilberto Freyre chamou de cifilização, né? O processo de cifilização do Brasil, né? Exatamente. Essa é a família tradicional. Se a gente for pegar realmente a grande família tradicional brasileira é essa. Mas o povo insiste, né? E aí eu posso falar, falando como pastor, é mais engraçado ainda, né? Porque essa turma que insiste na família tradicional, aí eu pergunto qual família tradicional? A bíblica? E aí a família bíblica a gente tem outros problemas, né? Porque tem... Qual família tradicional é a bíblica? A de Abraão, que tinha 2 mulheres e algumas escravas? A de Davi, que tinha 7 mulheres? A de Salomão, que tinha 300 mulheres e 700 concubinas? Né? Essa é a família tradicional? Ou a de José e Maria, mesmo a sagrada família que não tem sexo? Né? Então, assim, pode-se pensar também, né? Uma família sem relação sexual. E essa é a chamada de sagrada família. Qual é o modelo de família? Então, a gente não tem nem na Bíblia um modelo de família. Né? Esse pessoal que arvora tanto, não, a Bíblia... Não existe na Bíblia um modelo de família. Então, nem na Bíblia Sagrada, né? Nas Escrituras, existe isso. Então, é uma invenção. A gente sabe que é uma invenção. E é uma invenção que ela é muito cômoda nesse determinado momento histórico, onde a gente quer empurrar um modelo que sabe-se que não existe, a gente finge que existe, mas ele atinge, na verdade, outros modelos possíveis que a gente não consegue controlar. E aquilo que a gente não consegue controlar, a gente torna inimigo. É melhor tratar dessa forma. Gilmar, no decorrer dos teus livros, como é que aparece a família Bolsonaro, essa família tradicional Bolsonaro, né? O pai... Pois é. São 3 filhos, mais uma filha e mais uma esposa, Michele, e aqui eu paro por aqui, não vou fazer nenhum tipo de insinuação, porque não é do meu estilo, mas como é que é retratado, como é que foi retratada no decorrer dos anos essa família Bolsonaro, que é uma família tradicional dentro desses padrões, né? Ela aparece sempre devidamente enjaulada, não escapando nenhum dos elementos dos indivíduos criminosos nessa história toda. Então comecei com o Jair preso e tudo mais, teve até foi uma música, né? Não sei se vocês lembram, né? Um jingle aí que fizeram com o Jair preso. Está na hora de Jair. No decorrer, né, Normando, no decorrer daqueles 4 anos, cara, muita coisa aconteceu que a gente até pega o controle de lembrar de todos esses fatos, inclusive, né, envolvendo toda essa família. Por isso que a gente não pode esquecer de todos esses 4 anos que passaram aí, todas essas aberrações, né, de rachadinha. A gente lembra até do açaí, não sei do que, enfim, todos esses pequenos detalhes que o tempo ele pode apagar. Mas aí a nossa função, por exemplo, aqui com esse programa que vocês estão fazendo, esse debate, eu estou fazendo com uma coisa que eu acho muito importante, que é registrar em papel, mesmo que seja em pequenas tiragens, né? Porque assim, os livros que eu faço são tiragens bem pequenas, né? E depois faço um compilado de 4 anos, como eu fiz também, mesmo que seja registrado em papel, em poucas tiragens, mas que a gente tenha, de alguma maneira, isso registrado, entendeu? Então, isso, por exemplo, desse negócio do livro que a gente estava falando agora, uma das coisas mais importantes, eu acho que é essa, sabe assim? Para a gente não esquecer. É que nem o Pasquim, né? Glorioso histórico Pasquim da ditadura militar, que foi o impresso, né? E que a gente olha hoje, depois que passou isso, né? Aquele momento, a gente olha como documentação, instrumento de estudos e de entendimento, né? Daqueles momentos lá, inclusive para não se repetir o que não acontece, né? Tem as tentativas de se repetir, às vezes repete as mesmas coisas. Então, é importante fazer isso. Então, nas minhas charges, a família Bolsonaro, em todos os momentos que apareceram aqueles escândalos, né, de coisas todas aparecem enjaulados. Eu tenho até uma charge que aparece todo mundo, inclusive a ex do Bolsonaro, porque todos eles envolvidos em algum tipo de crime, de irmão, Michele, enfim, até a Michele, né, pelo que eu sei, ela também teve uma história de tráfico também, não sei se foi só as mães, pai, filhos, enfim.
Mas aparece, o Marco, devidamente enjaulada, que é o que eu estou fazendo desde 2019, prendendo todo mundo. Agora, finalmente, o mentor intelectual, que a gente pode chamar, se é que a gente pode chamar disso, está devidamente enjaulado com todas as mordomias que a gente está vendo ali, mas de alguma maneira, para uma pessoa dessa, enjaulado, 6 meses já é muito significativo, né? Normando, por favor. Só pegando do gancho que o Gilmar colocou, é que mentor sim intelectual é difícil, né? A gente colocar o rótulo no personagem é complicado, assim, não encaixa. Mas, e por falar em encaixar, né, eu diria que a candidatura do Flávio, eu andei falando, é a mais perigosa, porque de todos eles é o único que naquele brinquedinho de bebê, aquele colorido, com formas geométricas diferentes e figuras sólidas para encaixar, é o único que é capaz de encaixar, né, uma figura sólida de uma estrela no buraco de uma estrela, né, por exemplo. O resto não passa nesse teste. Mas para falar de família... Isso se ele não for cometido de uma dor de barriga, como no debate, né? Se ele não desmaiar, né? E aí, para sorte dele, que tem a Jandira Fegali, nossa querida companheira de luta, por perto para socorrer. Mas tem um dado do censo que eu acho interessante a gente lembrar, quando vem essa pressão toda, né, da direita, e aí diria da extrema-direita, que é muito importante da gente pensar que mais de 49% dos lares no Brasil, censo de 2022, são chefiados por mulheres. Né? Detalhe é que está embutido nesses 49,6% mais ou menos, as uniões homoafetivas femininas. Está embutida nesse número, né, das uniões homoafetivas femininas e as mães solo que carregam a casa e a família nas costas. Mas no censo, pela primeira vez, apareceu também o número de famílias lideradas por uniões homoafetivas masculinas, e que chegou a inédito 1,5% das famílias brasileiras. Se você somar esses dois contingentes, né, a família heteronormativa, com amante, com direito a aborto da amante, né, que esconde todas as hipocrisias, a família do comercial de margarina e da lata de conservas, ela é minoritária, né, na sociedade brasileira. Né? E como o Zé falou no início, sempre foi minoritária, né, daquele modelo da senzala. Eu acho importante a gente resgatar isso, porque quando eles propõem esse modelo, eles estão excluindo, né, a parte da sociedade pela qual eles têm desprezo e que querem jogar no lixo ou no campo de concentração e de extermínio. Só para acrescentar e passar a palavra para o Zé, houve um tempo em que se pensava a família como um espaço de segurança, proteção, né? Seu espaço privado, né? Muito influenciado, por um lado, pelo catolicismo e, por outro lado, pelo pensamento liberal. Né? Quer dizer, o espaço privado como sendo um espaço de manutenção da segurança, né? Respeito à privacidade, né? Proteção. Só que a realidade demonstra claramente, todas as pesquisas mostram, que o maior número de violências cometidas, especialmente contra mulheres e crianças, acontece nesse espaço privado. 70% dos casos. Então, cai por terra em termos objetivos. A gente não está falando aqui de... Né? A gente não está falando de ideologia, a gente está falando de dados concretos objetivos. A objetividade infirma a existência dessa família como o espaço da tranquilidade, da paz, da harmonia, etc. Normando, quer falar? Só para jogar mais de gasolina na fogueira, né? Agora, ligando os números e alertado por você, né? Tem uma coesão de dados que é importante a gente citar e é uma ferida que está incólume, que a gente tem que botar o dedo, que
Esse conservadorismo que se sentiu ofendido pela escola de Niterói é o responsável direto pela onda de feminicídios no Brasil, pela onda de crimes homofóbicos, e pelo Brasil ter, por 17 anos seguidos, o campeonato mundial de assassinato de pessoas trans. Esse é o saldo desse conservadorismo da lata de ervilhas. Zé, por favor. Pois é. Essa lata mata, né? Viu, Normando, você está falando disso daí sobre feminicídio e tal, isso aqui eu estou fazendo até uma charge, que é a pauta que eu vi aqui, uma das várias durante o dia, né, que é do ex-jogador, o jogador, né, Bruno, né? Bruno. Lá, né? Acabei de finalizar aqui. Deixa eu te... Que ele vai se candidatar, né? E, obviamente, por um partido de direita, exatamente justificando isso que você está falando aí e tal, né? O que diz e aí é onde ele vai ser ovacionado, amado e vai ser eleito, né? Ele sabe muito bem aonde que ele pode, né, depositar. Agora, é muito curioso, né, como esses caras vão lá, né, e vão se candidatar se achando que pode, né, ser um representante público, né, do legislativo, do judiciário, enfim, essas coisas todas, né? E o mais curioso, né, que talvez ele venha com o lema Deus, Pátria e Família, né? Pode crer, que é o que eles usam muito. E vai ser o defensor da família. Agora, Normando, como você falou, quando você falou do perigo que é, né, o Flávio Bolsonaro, essa história toda, e esse papo que a gente está falando sobre a família e tal, realmente, enquanto você estava falando, eu estava imaginando que perigo real mesmo, né? A gente achar que está diluído o Bolsonaro e vem o Flávio Bolsonaro com essa carinha, que é o que funciona muito bem para essa extrema-direita no Brasil, o penteadinho, né? A carinha, e aí aquela coisa de constituição da família, mostra a filhinha, mostra a esposa, ali não sei o quê. Ele é o personagem perfeito, que já deve ter sido analisado e tal, por isso que está sendo lançado como candidato aí, e tem, né, a gente tem visto aí como o cara sobe rápido nos índices, né, de tendência de voto, né? Então esse é o grande perigo mesmo real, né? Como ele tem força, né, por conta dessa embalagenzinha de família margarina, que é o que a gente está começando a discutir, né, nesse papo aí. Zé, introduzindo... Por favor. Não, que o Flávio já, agora em 2020, finalzinho de 2026, né, foi lá em Israel. Não, agora no início de 2026, né? Foi lá em Israel, se batizou novamente no Rio Jordão. Então, assim, fez aquilo tudo que o pai tinha feito. Uhum. Né? Então, assim, está fazendo toda a repetição de um diálogo que eu até hoje não consigo entender. É engraçado porque, como evangélico, é pior ainda porque na igreja evangélica você não se batiza pela segunda vez. Não existe um segundo batismo evangélico. Você se batiza, né, e na maioria das igrejas evangélicas, quando você vem de uma outra igreja. Agora, dentro da própria igreja evangélica, se você já foi batizado, como o Flávio foi, numa igreja batista, um outro batismo seria algo assim absurdo. Mas isso passa. E aí é que a gente volta na questão da família. Tudo passa a ser relativizado por aqueles que se julgam absolutos. Né? Eles são absolutos, mas eles relativizam tudo o que diz respeito a eles mesmos. Porque é inadmissível isso, por exemplo, você ter como eu falei, dentro de uma igreja batista, isso seria, e falo como pastor batista, como teólogo formado numa faculdade batista. Isso é inadmissível, um segundo batismo. Dentro da teologia batista, Mas isso passa, porque ele pode fazer isso. E ninguém reclama. Como falei, como ninguém vai reclamar, eu não vi até agora nenhum pastor falar do camarada lá de Minas, do Tribunal de Justiça, do cara de 35, não vai falar. Eles não vão falar. Então, mas vão falar de uma lata que aparece no desfile. Porque é isso que interessa. Então, a realidade passa a ser totalmente subjetiva para aqueles que se dizem, né, absolutos e pragmáticos, mas não são. Zé,
eu confesso, eu não acompanhei o Carnaval do Rio, eu estou no Recife, o meu carnaval foi nas ladeiras de Olinda e no centro histórico do Recife. Muito chato. E não foram poucas as vezes em que foram entoados, no decorrer das troças, né, xingamentos em relação a Bolsonaro e o tradicional sem anistia. Né? Eu imagino que também seja colateral aqueles que cantaram o samba enredo da Acadêmicos de Niterói, cujo pastor disse que deseja o câncer na garganta. Não é? Então, eu me senti também tocado por rebote. Né? Não estava lá no Carnaval do Rio, mas estava aqui falando mal de Bolsonaro. Eu estou brincando aqui, mas, na verdade, tem um fundo de verdade muito perigoso, que é esse de uma liderança religiosa desejar o mal para um conjunto de pessoas pelo simples fato de estarem cantando um samba enredo. Eu queria que tu nos enriquecesse aqui com a tua análise sobre como é que determinadas lideranças religiosas começaram a fazer um discurso, né, tão raivoso e de ódio, lembrando o teu título, né, a sedução do ódio. Como é que esse ódio, né, passa a ser objeto de sedução a partir da boca de líderes religiosos? Olha, se a gente for pegar isso aí, na verdade, isso sempre existiu. O que a gente tem agora é uma igreja desavergonhada. Eles perderam a vergonha de ser isso. Isso sempre aconteceu. E quando a gente olha, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, eu digo que a gente não consegue entender o fenômeno Bolsonaro se a gente não retroceder pelo menos até os anos 70, 80, dentro das próprias igrejas. Eu fui para a igreja evangélica em 1986. Era católico, fui para a igreja evangélica, que fiz essa diversão ainda na minha adolescência, mas eu lembro muito bem que na década de 80 começa-se a se falar de um presidente evangélico. Então a gente não está diante de uma coisa que surgiu agora, não. Isso foi muito bem fomentado dentro das igrejas durante séculos, durante décadas aqui no Brasil. Esse ódio, por exemplo, o ódio para as religiões de matriz africana sempre existiu, sempre foi demonizado. O que acontece é que o neopentecostalismo da Universal, por exemplo, leva isso para a TV. Perde a vergonha, mas isso sempre aconteceu nos bastidores. Esse ódio, por exemplo, na década de 70, era voltado para o comunismo. Então, você tem, por exemplo, no final da década de 70, início da década de 80, um livreto que percorria as igrejas evangélicas chamado Era Karl Marx um satanista? Tinha isso. Então, a gente não está falando de uma novidade. A gente não está falando... Essa coisa da fake news não é uma novidade. Ela ganha proporções gigantescas, mas ela sempre aconteceu. O ódio era contra isso. Depois o ódio vira contra as outras religiões. Aí, no ano 2000, aquela coisa da nova era, e aí era pastor rodando o disco da Xuxa ao contrário para ouvir o diabo. Essa coisa aconteceu. Eu peguei esse movimento dentro das igrejas. Eu vi isso acontecendo. De repente, o ódio se vira contra homossexuais, contra os LGBTs. E aí, vamos lá, vamos bater nesse pessoal. Agora volta o fantasma do comunismo, mais os LGBTs. Então, assim, eles vão somando inimigos, mas a lógica do inimigo sempre existiu, a lógica do ódio sempre existiu, e sempre existiu a partir de uma leitura, principalmente do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como querem alguns, mas a partir dessa lógica do Deus destruidor, do Deus que destrói os inimigos, e isso no Antigo Testamento a gente vê realmente acontecer. Lógico, eu não concordo com aquela narrativa, acho que é uma outra perspectiva de se ver aquilo ali, mas a narrativa é essa: Deus destrói os inimigos.
Então você tem... Agora, vamos lá. Por isso que eu falo dos anos 80 como o ano-chave de virada. Nos anos 80, no meio evangélico, começa a chegar no Brasil uma teologia que já estava nos Estados Unidos acontecendo, chamada teologia da batalha espiritual. A teologia da guerra espiritual. Ou seja, estamos em guerra. Se estamos em guerra, temos inimigos. Se temos inimigos, temos que destruí-los. Então, essa é a lógica. E aí você vem, por exemplo, eu analiso isso pela obra musical dos anos 80 no meio evangélico. É quando começa a aparecer músicas como O Nosso General é Cristo, Jeová é um homem de guerra, Jesus é nosso cavaleiro que cavalga para vencer, persegui os inimigos, os atravessei, os derrotei, os esmaguei. É o tipo de música que toma conta da igreja evangélica brasileira final dos anos 80 e início dos anos 90. Uma lógica de ódio ao inimigo, de destruição do inimigo. Isso não parou. Isso não acabou até hoje. Então, quando a gente vê Bolsonaro surgir como um velho Messias, foram 40 anos gestando essa imagem daquele cara que vai destruir. E essa era a proposta dele. Ele não escondia isso. Eu vim aqui, vou acabar com isso. Não vai ter minoria. Eles vão ter que se curvar à maioria. A maioria é cristã. Bolsonaro fala isso com todas as letras. A maioria cristã, a minoria vai ter que se curvar a eles. Senão a gente vai destruir, vamos fuzilar a petralhada, vamos ter que matar mais 30 mil, tem que matar mais 3 mil, tem que matar mais não sei quantos. É a lógica do ódio, é a lógica da destruição do inimigo. Essa lógica foi gestada na igreja evangélica brasileira durante décadas. Então, o que a gente vê não adianta atacar a igreja hoje sem entender toda essa estrutura que foi feita. Então, e aí vem a minha questão. Se isso levou 40 anos, não pense à esquerda que a gente vai destruir isso em um ano ou numa eleição. A gente vai ter que ter um trabalho a médio e longo prazo para resgatar tudo isso, para enfrentar tudo isso. E a gente vai ter que ter coragem de enfrentar. Isso. A lógica, isso é o problema, porque às vezes essa coisa, e isso eu falo que como alguém filiado ao PT, que vota no Lula, essa coisa de ficar com medo dos evangélicos e ter que negociar para ganhar a eleição, a gente está, mais uma vez, chocando o ovo da serpente. Essa galera vai se voltar contra a gente a qualquer momento. Não vale a pena negociar com evangélicos desse tipo. A gente tem que inventar uma outra coisa e combater isso. Não dá para ficar jogando isso de um lado para o outro, equilibrando esses pratos, porque eles vão quebrar a qualquer momento e vão quebrar na nossa cabeça. É na nossa cabeça que esses pratos quebram. Gilmar, antes de passar para o Normando, só rapidamente, você foi tocado pelo ódio por conta das tuas charges, quando os teus cartoons, quando tratavam do tema religião? Se eu fui o quê? Tocado pelo ódio? Não. Se você foi alvo de ódio... Sim, muitas vezes, né? Muitas vezes. Dependendo da abordagem e tudo mais, vinha ali a guerrilha bolsonarista, principalmente quando caía nessa rede, né? Na rede bolsonarista, da família aí, né? Deus acima de tudo e tal, e vinha para cima com raiva mesmo. Então, até hoje eu vejo, cara, como assim, primeiro eu tentava até conversar com as pessoas que ficavam ali criticando muito e tal, porque assim, as pessoas não queriam saber de muito diálogo, né? No início eu fiquei até meio assustado e tal, né? Vendo ali os perfis das pessoas e fui ver muitos deles de jovens, sabe? De garotos jovens, sabe? E aí eu fui fazendo um mapa ali, pensando mais ou menos quem são essas pessoas, né? E aí comecei até a discutir uma vez com um garoto e tal, porque você, né? Vamos conversar aqui, porque essa raiva toda, né? Qual que é o negócio? Porque eu tenho ódio de tudo e tal. Uma coisa meio sem contexto, uma coisa meio vazia.
parecia uma satisfação de xingar por xingar porque estava ali atrás do teclado, né? Ou de destilar o ódio porque estava atrás do teclado, se sentindo protegido, né? Tanto que a maioria das pessoas que fazem isso, por exemplo, na internet hoje, por conta de um cartoon ou de uma charge, elas não têm um perfil real, elas são meio fakes, é um personagem de super-herói, é um personagem de mangá, é um personagem, sabe assim, nunca você vai ver um rosto real ali, ou um nome real de quem está te desejando a morte, né, que está te desejando que arroube o seu trabalho, enfim. Mas é coleções, meu cara, e assim, é um aprendizado, né, de sobreviver nesse universo, né, em que a gente fica atuando e vem essas guerrilhas, né, de contrapartida, de querendo te minar energeticamente e emocionalmente. O que, de fato, em alguns momentos, confesso que conseguem. Você fica se questionando, entra numa deprê e tal, mas depois você analisa de novo, respira, toma fôlego e continua. Normando? Não, é isso mesmo, Gilmar. E pego daí para falar do que eu fiz do desfile da Acadêmica de Niterói para hoje, e estou fazendo ainda, que não é enfrentar os bolsonaristas na rede sobre comentários e postagens. E eles, quando fazem comentários, né, e tal, eu agradeço cinicamente. Que bom, olha, veio cá, deu clique para a gente, muito obrigado. Não desista, só mais 72 horas. Mas o enfrentamento que eu estou fazendo, né, do desfile para cá, é dentro dos nossos grupos de esquerda, e exatamente na linha da fala que o Zé colocou bem, que é chamar atenção para a necessidade da coragem do enfrentamento, né? Porque o que pintou dentro dos grupos, né, de uma onda de olha a burrada que o governo fez, olha a burrada que o Lula fez, primeiro como se governo e Lula fossem responsáveis pelo desfile da Acadêmica de Niterói, né, pela escolha da indumentária, né, das alegorias, do samba-enredo, da letra, né? E segundo, introjetando um debate de que está errado denunciar a hipocrisia, né, porque vai afetar a nossa correlação de força com evangélicos. Não é verdade, né? Eu me senti muito contemplado pela intervenção do Zé, porque a leitura que eu tenho é que o segmento de evangélico que se sentiu ofendido por aquela ala das conservas é irremediável, é inegociável. Você não tem recuperação desse setor. Você não vai ganhar esse voto. Você vai ganhar o voto do evangélico que consiga refletir. Viu, Zé? Eu vou pedir licença para falar do alto da minha categoria de ateu comunista desprezível, né? Mas tenho lá atrás uma formação católica e me lembro muito bem de quando o novo evangelho me foi apresentado como uma subversão histórica do Antigo Testamento, dos valores do Antigo Testamento. E que aquela ética que existia no Velho Testamento, que era comum às outras religiões monoteístas, de não fazer o mal ao outro, né, ao semelhante, ela era exclusivista. Esse semelhante era quem era da mesma tribo, da mesma casa, da mesma nação, ou no máximo, do mesmo país. E a grande revolução que o tal do Jesus bem faz é que esse semelhante é todo mundo. Não importa qual seja a cor, o credo, né, o status, são todos. E é daí que vem a palavra ecumenismo, né, que tem a mesma raiz, para a desgraça do evangélico reacionário, tem a mesma raiz de comunismo, né? Então esse setor, esse setor, é quem tem a capacidade de reflexão a respeito, que a gente pode e deve sim estabelecer diálogo e partir para a conscientização. Agora, a fala do Zé foi muito precisa. Coragem de enfrentar, isso é fundamental, e eu sempre lembro, sempre recordo do exemplo muito ruim que o Haddad deu quando o ministro da Educação, que teve aquela fake news do kit gay, e ele recuou
naquele material de ensino. E, ao recuar, tornou verídica aquela fake, né, em vez de enfrentar. E é assim que a gente perde espaço e perde votos. Eu já anotei aqui, essa fala do Zé vai gerar um corte. Né? E também assino embaixo, não pelo princípio de autoridade, por ele ser um pastor, mas pela lucidez com que mostra que nós não podemos mais ficar dando passos atrás com setores fundamentalistas do campo religioso. A gente acabou entrando, acho que Zé antecipou isso, né? A pergunta que eu faria sobre quais os possíveis impactos negativos, né, desse episódio na campanha de Lula para presidente, mas, de maneira geral, nas candidaturas progressistas, né, pelo Brasil afora. Zé, eu acho que você já respondeu de alguma maneira, eu acho que é um problema a ser enfrentado, né? Não dá para contemporizar, mas eu queria que tu aprofundasse mais esses eventuais impactos negativos, sabendo que qualquer... vou falar de deslize aqui, não que o desfile, como o Normando disse, não foi a Gleisi Hoffmann que foi como é que é o nome que organiza o desfile? Não, que... Carnavalesca. Não. Que monta o figurino, o carnavalesco. Não é que a Gleisi Hoffmann seja a carnavalesca da Acadêmicos de Niterói. Quer dizer, Lula não tem nada a ver com aquela ala, né? Mas qualquer mínimo deslize nesse sentido vai ser utilizado, reverberado, etc. Eu queria, Zé, que tu fizesse análise nessa direção, né? Esse ano de 2026 vai ser recheado por episódios como esse, não é? Assim, tem várias coisas que a gente pode pontuar sobre isso. Primeiro, eu não acho que isso vai repercutir tanto na eleição. Vou dizer por quê. Porque, primeiro, daqui a um mês, o pessoal já esqueceu isso. Já vai ter um outro debate, já vai ter uma outra fake news, talvez maior ou menor. Ela é nesse momento. E nesse momento, ela consegue atingir um pequeno pedaço. E aí eu pego muito da fala do Normando para dizer uma coisa que eu sempre digo. Eu divido hoje, e isso com base em várias pesquisas que eu olhei durante anos, que a gente tem hoje no meio evangélico brasileiro, eu diria que 30% dos evangélicos no Brasil são fundamentalistas, fascistas, e com esses, concordo plenamente, Normando, não tem diálogo, não dá para conversar. Eu não vou tentar convencer um cara desse. Entendeu? Não vou tentar convencer um Malafaia da vida. Entendeu? Ele é um bandido, ele é um pilantra. Então, assim, não adianta eu conversar com ele, eu vou perder. Vai fazer debate com o Malafaia? Não vou. Eu não perco meu tempo debatendo com o Malafaia. 30% são Malafaias. 15% a 20% votam na esquerda, sempre votaram. Independente de ser o Lula ou não. Não são lulistas, não são petistas, mas tem uma noção social que herdam ou de um evangelho social, ou vem da teologia da libertação, ou vem de... essa galera. Então, a gente está falando que 50% já estão definidos. E tem 50% que é flutuante. Ora está aqui, ora está ali. Para você ter uma ideia, no primeiro governo Lula, quando o Lula termina o Lula 1, Lula tinha 78% de aprovação entre evangélicos. O que mostra exatamente esse número que eu estou falando. Essa galera migrou para cá. Essa galera é flutuante, ela vai para onde o vento sopra. E esse pessoal está em disputa. E aí que a esquerda tem que aprender. Ela tem que saber lidar, ela não pode se acovardar, mas ela também não pode dar alguns moles. Por exemplo, achei muito interessante a alegoria da lata, daquilo tudo, mas tem um detalhe ali, Normando,
que vocês podem até discordar de mim, é normal, mas tem um detalhe que eu acho que vacilou. Quando eles põem a Bíblia. Escapou. Entendeu? Confesso. Porque, assim, quando você põe a Bíblia, você está dialogando com todos os evangélicos, não só com aquele fundamentalista. E aí, aquele que está nessa flutuação, ele se sente atingido. Ele sente, estão me criticando. Eu uso a Bíblia, esse livro é meu. É o meu livro de fé. Quando a esquerda, e aí você pode ser, e eu tenho muitos amigos ateus que podem, mas quando eu chego lá e pego assim, esse livro aqui é idiota, eu já perdi a chance de dialogar com essa galera flutuante. Claro. O que eu tenho que fazer, Normando, é isso que você falou aqui. Vamos ler de uma outra forma esse livro que você tem na mão? Vamos ler a partir de Jesus? E aí você começa a desconstruir ideias e a construir uma coisa nova a partir da própria realidade do livro. Quando eu critico o livro, eu tô ali foi um pequeno, ali foi um vacilo. Não uma coisa em si. Você poderia, por exemplo, você pode criticar e eu faço essa crítica aberta aos evangélicos, os pastores midiáticos, essa coisa toda. Você pode criticar botando, uma máscara do Malafaia, uma máscara, porque aí é direcionado, você está direcionando para aquele nicho. Né? Um pastor com um saco de dinheiro nas costas. Aí você está dizendo. Uma filmadora e um monitor. Né? Exato, um púlpito eletrônico, sabe? Qualquer coisa, uma maquininha sei lá. Mas alguma coisa que caracterize, eu estou criticando esse tipo de evangelho. Sim. Que aí é esses 30%, eu não ligo, eu vou criticar mesmo. Eles não vão votar na gente nunca. Eu não vou ganhá-los, então eu vou bater neles. Mas cuidando que tem outros que não são como eles, mas também não são como nós, eles estão flutuando ali. Com esses eu tenho que ter cuidado. Por exemplo, há uma pesquisa, foi falado aqui da violência, né, contra a mulher dentro dos lares. Tem uma pesquisa que mostra que 40% dos lares evangélicos há violência. Nossa. 40% das mulheres evangélicas sofrem esse tipo de violência. Isso aí é um nicho que a gente pode entrar. Por quê? Porque esse pessoal que está flutuando está ali. Se eu consigo falar com ela a partir da dor dela, eu trago ela para o meu lado. Eu trago ela para a minha luta. Por exemplo, a maior parte da população evangélica de periferia é de mulheres negras. Sim. Ou seja, a gente tendo essa informação, você sabe como atingir, você sabe como começar. Elas estão orando pelos filhos que estão na droga, não na droga, como a gente fala, não estou falando de uma coisa, estou falando no tráfico. Elas não querem o filho traficante. Sim. E nem a gente quer. Então, vamos chamar essa mulher para fazer parte da luta contra as drogas, que deveria ser uma coisa muito mais didática e educacional do que. Né, a gente está falando de uma outra coisa. Então, quando você tem esse diálogo, quando você mantém essa conversa, quando você entende as realidades, por exemplo, só para fechar minha fala aqui, a minha filha, ela vai colar real semana que vem, agora na UFMG, na área de ciências do Estado, né, ciências políticas e tal, e ela tá se formando pesquisadora mesmo dessa área de ciências políticas, e a pesquisa dela é sobre evangélicos, crescimento evangélico na América Latina. Ela está ampliando bem além do Brasil. E ela trouxe um dado na pesquisa dela, Normando, que nem eu não sabia, olha que eu pesquiso isso há muito tempo. Mas ela pegou um dado da Argentina, que é muito interessante. Na Argentina, a maior parte dos evangélicos são pentecostais e de periferia. Então, na Argentina, pentecostalismo, periferia.
que é a mesma coisa que acontece no Brasil. Ótimo. Só que lá, a maioria dos pentecostais de periferia são peronistas. Olha isso. A base... Podem estar nas ruas agora protestando contra a reforma do Milei. A base peronista é evangélica de periferia. Por quê? Porque quando o peronismo estava no poder, fazia trabalhos sociais junto com as igrejas e construiu exatamente a estrutura que a gente precisava fazer de base. Eles têm base na periferia, por quê? Porque sabe que o peronismo tinha essa visão social nas periferias. É isso que a gente precisa fazer. Não é... E aí, minha crítica ao governo Lula e às vezes ao PT, quer negociar por cima. Quer negociar com o Macedo, quer negociar com o Malafaia, quer negociar... Não se negocia com os evangélicos por cima. A gente tem que construir por baixo, construir por base. Porque esse pessoal está na periferia, esse pessoal está em disputa. É esse pessoal que a gente precisa disputar e construir base social, base a partir de uma leitura social da Bíblia, a partir de uma leitura social da figura de Jesus. Então, isso eu consigo trazer. E se eu formo essa base, que eram as comunidades eclesiais de base. A gente precisa retomar esse processo, só que criando essas comunidades dentro da realidade evangélica. E é possível. Qual é o problema? É um trabalho a médio e longo prazo. E a lógica política no Brasil hoje não é uma lógica política, é uma lógica eleitoral. A gente vive de eleição em eleição, não é de construção política. Então, esse é o problema. Bom, eu sou igualmente ateu, sou menos comunista do que o Normando é mais comunista do que eu, mas eu queria fazer uma pergunta, vivo num ambiente, digamos, laico, secular. Eu queria ouvir de Gilmar, acho que Gilmar... Está aí, Gilmar. Gilmar, digo sem nenhuma... Aqui não vai nenhuma ironia. Né? Quando o Normando, a gente estava conversando para ajustar a pauta desse final de semana, né? Do programa de sábado e no programa de domingo. E aí foi quando o Normando disse, não, vamos falar sobre os reaças, os conservadores e as latas. E eu não acompanhei o desfile, como disse, estava, né, me divertindo em Olinda, e disse a Normando, a única lata que eu me lembro é a lata do verão de 1977 e 1988. Né? Ele disse, não, cara, as latas lá do desfile da Academia de Niterói, e ele me mandou uma série de notícias. Gilmar, fazendo a pergunta direcionada a você, pensando que você também vive, a tua bolha não é uma bolha evangélica, pentecostal, neopentecostal, etc. E isso realmente se transformou num objeto de discussão, o impacto causado por uma ala específica da Acadêmicos de Niterói no seu desfile? Eu vi, né, porque eu acompanho muito, aliás, uma das coisas que me pautam muito para fazer as charges, né, são o noticiário independente, o antigo Twitter também, porque as verdades estão ali e a gente tem muitos... Não, todo o nosso jornalismo progressista independente aí, de esquerda, né, também pauto nessa paradinha. Então, eu vi assim, cara, às vezes fica com essa questão da lata aí, né, vira uma overdose. E é tanto que, por exemplo, eu queria fazer uma charge sobre isso, e é tanta informação, tanta coisa que você fica completamente nadando em latas, né, literalmente, assim, você não consegue se situar e pontuar alguma coisa para poder fazer um cartoon, uma charge crítica em cima disso, né, tanto que você fica meio paralisado no meu caso, sabe? Você fica estático ali, né. Uma coisa que acontece no Brasil é que, por exemplo, na minha função, as charges já vêm prontas praticamente, entendeu? É só você botar no papel e pronto, você não precisa pensar muito. Agora a gente tem uma concorrência desleal, que é os memes instantâneos, sabe? Assim, eu sou formado ali da imprensa sindical, em que eu pensava, desenho no papel,
passa a caneta, sabe assim? Tem um processo. Eu já trabalhei em jornal diário que era muito rápido. Fazia o desenho, amanhã eu já tinha, né, perdido aquela validade daquela charge, daquela pauta. Agora, hoje em dia, essa coisa é muito instantânea, sabe? Assim, a gente se perde nesse universo todo. Tanto que, assim, por exemplo, um fato tão importante como esse, para poder fazer charge em cima desse universo todo aí das latas e tal, instantaneamente ela aparece como um turbilhão de coisas, daqui a pouco acontece uma outra coisa, acontece outra coisa, você perde até o bonde, sabe? Você vê aquela história lá do chinelo, quem é que lembra mais, né, das Havaianas ali? Foi um turbilhão tão grande quanto esse. E aí a gente percebe, eu fico olhando essas coisas todas, né, que instantaneamente, com o poder da informação da internet, né, do site e tal, e desses grupos, né, de compartilhamento de uma informação, vai como uma onda gigante que vai pegando, né, e vai envolvendo todo mundo de acordo com os seus interesses, né, de se posicionar ou não ali. Por quê? Por um único objetivo, né? Essa extrema-direita, esses caras que têm cargos de deputado federal, né, que são deputados federal, senadores, que foram, né, nessa onda bolsonarista que levou muito dessas pessoas a cargos públicos importantes sem a menor competência para isso, né? Sem o menor poder de diálogo, poder de construção de projetos, né, para poder melhorar uma sociedade, né, como esse discurso que eles estão falando, melhorar o Brasil e tal. Eles são meramente balões de ensaio, né, são tiktokers, né, como a gente costuma falar, são políticos e influenciadores políticos balão de ensaio, sabe? Assim, que se sentar numa mesa para poder debater algum assunto ou apresentar algum projeto de relevância social, os caras não têm absolutamente nada. Agora, eles são craques e aprenderão isso muito rapidamente, como capitalizar isso dentro de ondas, né? Como essas da lata, como essas do chinelo, e por aí vai, né? Os outros assuntos em geral aí que eles ficam capitalizando e ganhando muito esse percentual, né, que fica meio perdido aí, né, porque influencia muito. Eu, por exemplo, fico caminhando na Avenida Paulista de domingo e tem sempre 3 elementos que ficam ali o tempo todo, o domingo inteiro, porque passa uma grande população de gente ali, turista e tal. Os caras ficam ali o tempo todo com o celular na mão, gravando e provocando coisas, né, esse MBL, esses caras aí ficam o tempo todo, né, com esse tipo de provocação, para poder serem atingidos de alguma maneira, sabe assim, para poder capitalizar isso em likes, que é o que bota esses caras no parlamento, digamos. É muito complicado isso, né? Eu fico falando e fico empolgado, fico até perdendo o fio da meada que você perguntou. Né? Não, mas tu responde essa questão de como os memes, eles acabam... não sei se foi essa ideia que tu procurou isso, passar, mas e atropelando e tal, e ele muito mais rápidos, né? Eu vi que você falou sobre essa preocupação aí, perguntou para o José, inclusive o que isso pode atrapalhar numa eleição da esquerda, né, nesse ano e tudo mais, né? Eu fiquei até impressionado, por exemplo, eu não me atento a índices assim tão precisos como você, o Normando falam aí, Zé, né, dessa coisa dos percentuais, né, de efeito. Mas esse negócio, cara, o grande perigo, né, dessa coisa da capitalização das fake news e da capitalização dessas vírgulas que, por exemplo, Lula, num movimento ou outro, os caras ficam lá no vídeo inteiro, vão pegar exatamente aquele corte e vão apimentar, né, aquele negócio nas suas redes, né, que a gente chama das redes das tias desorientadas, aí, que faz muito efeito, né, negativo, né, para uma esquerda. E a gente sabe, né, que pouca coisa muda nesse universo, né, de quem é definido esquerda, quem é definido extrema-direita, né, e bolsonarista, né, por exemplo. Vocês devem ter, viu, Armando, os seus índices aí precisos. Isso pouco se muda, né? Por exemplo, quem é esquerda vai votar na esquerda. Pouco se muda. E os fatos, por exemplo, que nem esses, que podem ser considerados negativos da lata, né, essa coisa toda da Bíblia e tudo mais, como você falou, Zé, pode ser que passe e vai aparecer outro. Eu fico lembrando, cara, não sei se vocês lembram daquela história do aparelho de som. Não sei se vocês lembram desse episódio do aparelho de som, né?
Então, eles vão aparelho criando... do Lula que o Collor falou. Que o Collor falou, olha só. Essas coisas a gente não pode perder. Então, o 3 em 1 por do exemplo, Lula. Os pedalinhos, ou não sei o quê, o triplex, vão se criando fatos. Por exemplo, esse da lata, ou da Havaianas, ou não sei o quê, que passou hoje, amanhã vai ter outro. Então, existe uma indústria, né, esperta para poder criar esses elementos para poder ir minando. E vai minando aos poucos. É claro que não vai mudar muito nas bolhas que já existem, né? As nossas de esquerda e tal, e as outras não vão se mudar muito. Mas é muito importante, como você falou, Zé, esse índice que está flutuante, né? Que tipo de trabalho que pode fazer nesse índice flutuante, que é aí que está o ouro, né? A pérola do negócio, que pode existir uma mudança ou não, né? Dessas coisas que já estão marcadas, essas cartas marcadas aí de resultado de eleição, né? Olha, o papo está muito agradável, mas chegamos ao fim do programa. Zé, tu vai voltar aqui, a gente vai te convidar para quando do lançamento do livro A Sedução do Ódio, porque a juventude se encantou pela extrema-direita. Gilmar, mais uma vez, deixa eu exibir aqui o livro que agora, ele aí, Nem um Dia de Sossego, entrem na plataforma Catarse e contribuam para que esse livro seja publicado. O prazo é até quando, Gilmar? Faltam 5 dias, né? Faltam 5 dias. Da campanha. Pronto. Hoje é dia 21, sábado, dia 21, temos mais até dia 26 para isso. Antes de terminar o programa, meu filho Henrique me pediu para dar um recado aqui. Eu considero um recado muito importante. Vem cá. Força, Vini! Boa. Muito bem. Boa. Toda solidariedade a Vini Júnior. Nenhuma prática de racismo pode ser aceita, tem que ser reprovada. E toda solidariedade a Vini Júnior, que é realmente um guerreiro, e já passou da hora dele retornar ao Clube de Regatas do Flamengo para se tornar o rei. Não fique incomodado com isso. Zé, muito obrigado. Pastor José Barbosa. Gilmar, um grande abraço. A gente vai voltar a conversar para tratar desse assunto, né, dos memes engolindo o trabalho do chargista. Normando, um grande abraço. Abraço, pessoal. Não percam amanhã uma discussão com o historiador, professor titular da Universidade Federal da Paraíba, Jaldes Menezes, sobre fascismo histórico e novo fascismo. Até amanhã. Grande abraço. Valeu, gente. Até, gente. Grande abraço. Na luta.